Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre valor padrão de campos e representação de objetos na memória. Quando a gente cria um objeto, igual a gente viu na aula passada, todos os campos daquele objeto, no momento da criação, eles têm um valor padrão, que é o valor padrão que está lá quando o objeto é criado. Então, por exemplo, se eu acabei de criar esse objeto conta1 do tipo conta corrente, da aula passada, o que é que acontece? Esse objeto ele tem o titular, o que é que vai ter aqui dentro? O que é que vai ter aqui dentro? Quais são os valores que vão estar aqui por padrão antes de eu atribuir algum valor para cada um desses campos? Titular, agência e número, eles são do tipo string. Todo tipo string, quando é um campo, o valor padrão dele é null. Saldo, ele é um tipo numérico, então o valor padrão dele, enquanto um campo de uma classe, é zero. Então, tem uma tabelinha aqui bem fácil para saber qual é o valor padrão dos campos. Se o campo for tipo numérico, o valor padrão dele é zero. Então, qualquer campo de uma classe que eu criei um objeto dessa classe, o valor padrão do tipo numérico vai ser sempre zero. Se for um campo do tipo char, o valor padrão é esse caractere aqui vazio. Se for um campo do tipo bool, o valor padrão é false. Se for qualquer outro tipo que a gente chama de tipo de referência, que é um objeto de alguma classe, incluindo aí a classe string, é null. A gente vai falar o que é tipo referência hoje ainda nos próximos slides. Mas vocês podem pensar assim, praticamente todos os casos, se não for número, não for char e não for bool, o valor vai ser null. Tem algumas pequenas exceções, mas coisas mais avançadas, mas praticamente tudo é null, certo? Vamos continuar. É possível a gente definir um próprio valor customizado padrão. Então, vamos imaginar, vamos voltar lá no exemplo da aula anterior. Se eu tenho aqui a minha classe conta corrente, e nesse meu banco, se por acaso todas as minhas contas fossem começar com um saldo de R$ 100, então eu consigo falar que o valor padrão desse campo é 100. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, no momento que eu estou criando o campo dentro da minha classe, se eu jogar nesse mesmo momento um valor para esse campo, quer dizer que eu estou criando o valor padrão agora, em vez de ser zero, porque é um campo numérico, vai ser 100. Então, bastava isso. Aí, se eu fosse lá, criasse um objeto ele da classe conta, eu criasse uma conta, ele já ia começar com os saldos 100, certo? Eu vou voltar aqui porque no caso aqui eu não quero criar, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, nesse meu banco, por padrão, a agência é a agência 007, sei lá. Então, eu poderia colocar o valor padrão da agência ser 7. Não é o que eu quero aqui no caso, eu só estou mostrando para vocês como é que faz para criar um valor padrão customizado. Então, vamos para uma parte que é uma das partes que eu acho mais interessantes e é muito importante que vocês entendam como funciona a representação de objetos na memória. Isso, você entendendo isso aqui, você vai entender muita coisa por trás da programação orientada a objetos. Então, vamos lá, passo a passo. Então, vamos
imaginar que eu estou lá dentro do meu main, eu tenho essa linha de código aqui, conta corrente, conta 1, recebe new, conta corrente. Passo a passo, o que é que acontece aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Então, quando a minha linha de execução chega nesse pedaço aqui, conta corrente, conta 1, o que é que acontece? Ela cria essa variável aqui. Essa variável, ela é uma variável que a gente fala que ele é um tipo referência. Então, ele cria essa referência para quem vem antes de aprender aqui, já estudou a linguagem C, é como se fosse um ponteiro, uma variável ponteiro. Isso aqui, ele cria uma referência. Aí, quando ele chega nesse pedacinho aqui, new conta corrente. O que é que acontece? New conta corrente. Toda vez que tem a palavra new, quer dizer que ele vai criar uma estrutura na memória. Então, ele vai criar uma estrutura que é uma conta corrente. O que é que tem dentro da conta corrente? É essa estrutura aqui. Então, ele criou lá na memória essa estrutura. Aí, o que é que tem dentro dessa estrutura? Nesse momento, os valores padrão. E quando eu pego essa estrutura e atribuo para essa referência, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a minha referência apontar para essa estrutura, para esse objeto na memória. Isso aqui, opa, isso aqui que é o objeto de fato. Isso aqui, opa, tá caminhando aqui. Isso aqui é apenas uma referência para esse objeto, correto? Tá com dificuldade um pouco de entender? Vamos imaginar assim. Isso aqui tem um endereçozinho lá na memória. Tem um pedaço da minha memória, a pilha de memória, onde eu tenho um endereço, por exemplo, 001. Então, esse meu objeto foi criado nesse endereço de memória 001. Quando eu atribuo esse objeto para essa referência, basicamente o que eu estou fazendo é estou jogando, copiando esse endereço da memória e guardando dentro dessa minha referência. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que essa referência está apontando para esse objeto, porque ele está guardando o endereço na memória onde esse objeto aqui está armazenado. Ok? Então, quando essa linha de código aqui representa isso aqui na memória. Ok? Vamos continuar. Então, se eu começo a jogar valor nos meus campos desse objeto. Então, vamos lá, passo a passo, como é que funciona. Eu venho aqui, conta 1, que é, é a minha referência, ponto. Esse ponto, ele é aqui como se fosse a setinha. Então, para eu fazer qualquer coisa no objeto mesmo lá na memória, eu tenho que acessar ele através da referência. Então, a referência, o ponto é para dizer que eu estou navegando da referência para esse objeto. Toda vez que tem o ponto, é como se fosse uma navegação. Então, titular aqui agora, titular, recebe Luciano Souza. Então, jogou o valor ali, que é uma string, Luciano Souza, dentro do titular
da conta 1. Então, a conta 1 referenciou o titular, Luciano Souza. De novo aqui, conta 1, ponto, agência. Conta 1, ponto, para poder navegar da referência para o campo lá na memória, agência recebe 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa aqui. Conta 1, naveguei, ponto, número, recebe esse valor que está ali. E aqui, por último, conta 1, naveguei, ponto, saldo, recebe esse valor que está ali. Então, na prática, na memória, é assim que funciona quando está sendo executado, correto? Próximo. Opa, voltar aqui. Então, continuando o exemplo. Aí, se a próxima linha de código do meu programa foi isso aqui, conta corrente, conta 2, recebe new, conta corrente. É a mesma coisa. Conta corrente, conta 2, o que é que ele cria? Ele cria a variável de referência, que é um tipo referência. Pessoal, coloca isso na cabeça, tipo referência. É uma referência isso aqui. Recebe new. New, o que é que eu falei com vocês? Quando vê o new na frente, quer dizer que ele vai criar uma estrutura na memória. Então, new conta corrente, ele vai criar uma estrutura que representa uma conta corrente, que é essa aqui. E como eu estou jogando, atribuindo isso para essa referência, é a mesma coisa do que eu fiz aqui anteriormente. Eu vou fazer essa conta 2 apontar para esse espaço na memória, que na prática é aquele desenho que a gente fez. Isso aqui pode ter o endereço, sei lá, 002, um endereço de memória aqui fictício, só para ajudar na compreensão. E esse endereço, ele é copiado para minha variável, que é referência. Referência, ela sempre guarda um endereço na memória, correto? Então, essa linha de código aqui fez esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui anterior era o código que tinha anteriormente. A gente está continuando em cima do mesmo código que tinha, só adicionando novos pedaços de códigos. Vamos continuar. Então, e se eu agora adicionar esse novo pedaço, essa nova linha de código aqui? O que é que acontece? Então, só fazer devagarzinho, devagarzinho que a gente consegue. Conta corrente, conta 3, então ele vai criar a referência, conta 3, recebe, conta 1. Agora aqui é diferente, não tem o new aqui na frente. Não tem o new aqui na frente, então eu não estou criando uma estrutura nova aqui na frente. O que é que acontece nesse caso? Eu vou pegar o que está em conta 1 e jogar para a conta 3. Mas o que é que está lá em conta 1? Aqui em conta 1, igual eu falei com vocês anteriormente, eu tenho um endereçozinho na memória, né? Eu tinha esse endereçozinho aqui na memória, que apontava para esse endereçozinho aqui na memória, que também é o 001. Aí, quando eu faço copio o conta 1 para o conta 3, eu nada mais faço de que eu vou pegar o endereço da memória, que estava em conta 1, e copiar para o conta 3. Na prática, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo essa referência apontar
para o mesmo lugar que a outra referência conta1 estava apontando. Eu não criei nenhuma estrutura nova aqui na memória. Eu só crio estrutura nova quando tenho new, mas eu posso fazer isso aqui. Nesse caso, o que é que acontece? Eu tenho a referência conta1 apontando para essa estrutura aqui, esse objeto na memória, e eu tenho também a referência conta3 apontando para esse mesmo objeto aqui na memória, correto? E o conta2 eu não mexi nele, ele continua ali. Então, essa linha de código aqui fez essa modificação aqui na memória. Então, continuando. E se agora eu fizer essa linha de código aqui, conta1 recebe conta2. Eu espero que vocês já tenham ideia do que é que vai acontecer aqui nesse caso. O que é que aconteceu? Eu vou jogar o endereço da memória dessa referência aqui para essa outra referência aqui. Então, vamos supor que o endereço da memória aqui é o 002, que é esse objeto aqui de baixo, que era o objeto para onde a referência conta2 estava apontando. Então, ele tem aquela referência ali. Aí, o que é que eu fiz? Eu vou copiar essa referência para o conta1 também, que é pegar a referência do conta2 e jogar para o conta1. Então, aqui, cadê? Aqui vai pegar a mesma referência, que na prática, o que é que acontece? Conta1 vai apontar para o mesmo lugar que conta2 estava apontando. Aí agora, dá uma olhada como é que está o estado da minha memória. Eu tenho conta1 apontando para esse objeto, eu tenho conta2 apontando para esse objeto, e eu tenho um conta3 apontando para esse objeto aqui de cima, correto? É assim que funciona. E agora, se eu fizer isso aqui, conta3 recebe null. Então, eu estou mexendo com a referência conta3, está ela aqui, e estou jogando null para dentro dela. O que é que eu estou fazendo? Eu estou em vez de ela estar apontando para um endereço, ela vai estar apontando para nada. Ela não vai estar apontando para nenhum lugar. Eu tenho uma referência que não aponta para nenhum lugar. O que é que aconteceu na prática? Aquela setinha que tinha aqui apontando de conta3 para esse objeto aqui na memória, não existe mais. Ele parou de apontar para esse objeto aqui da memória. Agora ele aponta para lugar nenhum. Os outros que estavam, continuam do jeito que estava. Então, quando eu atribuo null para uma referência, eu não estou apagando. Você viu que ele não está apagando esse objeto aqui. Ele não apagou quando eu jogo null. E o que é que ele fez? Ele parou apenas de referenciar. Deixa eu mudar a cor aqui. Esse objeto lá na memória, ele continua lá na memória. Só que aconteceu uma coisa aqui. Não tem nenhuma referência apontando para esse objeto. Está vendo que não tem nenhuma setinha? Aí, o que é que está acontecendo? Esse objeto ele não é mais alcançável. Quando um objeto ele não é mais alcançável, ele está lá na memória, ele vira lixo na memória. Aí, depois de algum tempo, a própria máquina virtual do C Sharp, em algum momento ele vai lá verificar, tenho objetos na memória que são inalcançáveis? Se tiver, ele vai lá, em algum momento, ele vai vir e apagar isso aqui da memória. Quem é responsável por apagar mesmo da memória os objetos é a máquina virtual do C Sharp, ok? Ele ficou lá, pronto,
não é mais alcançável, em algum momento a máquina virtual vai ver, olha, não tem, esse objeto está lá na memória, ele é inalcançável, ele vai e apagar. Correto? É muito importante vocês entenderem esses conceitos de referência, de apagar da memória. Não entendeu? Volta de novo, assiste, que é importantíssimo vocês entenderem esse conceito. Pessoal, o vídeo já está longo, então eu vou interromper aqui e a gente continua a partir desse ponto no próximo vídeo. Vejo vocês lá.